Ontem nós mostramos aqui o grave acidente que aconteceu na BR-232, em São José do Belmonte, lá no Sertão. O acidente entre um carro passeio e um caminhão. Uma mulher e os 2 filhos morreram na batida. As vítimas foram identificadas com Maria Giselma de Lira Bezerra, 37 anos, a filha Daniele, 10 anos, e o filho Diego, de 7 anos. Todos morreram no local. As outras 4 vítimas foram socorridas para o Hospital Agamenon Magalhães, em Serra Talhada. De acordo com o assistente social do hospital, o motorista, a adolescente de 14 anos e o filho dela, 19 dias de nascido, continuam internados se recuperando. O outro menino, de 12 anos, filho do motorista, não resistiu aos ferimentos. É a 4ª vítima. Morreu no hospital. 4ª vítima. E mais uma vítima de grave acidente, né? Mais um grave acidente envolvendo uma família inteira. E esse acidente foi ocasionado pelo excesso de gente dentro do carro. Não tinha cadeirinha, nem bebê consolo. Se você não pode levar uma criança de 19 dias no braço, não pode. E eu trago agora um alerta importante para cadeirinha e assento para criança nos carros, para você prevenir um acidente. E na eventualidade de um acidente, tá, como esse, que nós tivemos aí imprudência, porque nesse acidente aí, o motorista que estava no carro onde morreram as 4 pessoas, ele tentou ultrapassar num local proibido e bateu de frente com o caminhão. Né? Então, numa eventualidade de um acidente, você tem a possibilidade de ainda salvar a vida das crianças, porque as crianças estão no banco de trás, ou na cadeirinha presa no cinto de segurança, ou no bebê consolo. Tá? Agora, quem não usa esse acessório pode ser multado. A repórter Suelen Braine, com base inclusive nesse acidente, vai falar sobre essa cadeirinha, como usar de forma correta. Suelen, boa tarde para você. Pois é, Casnão, multa gravíssima, inclusive, 7 pontos na carteira. Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, inclusive multa de R$ 293,47 para quem precisa fazer uso dessa cadeirinha e não tem dentro do veículo. Na verdade, são 3 tipos de cadeirinha. Quem está aqui comigo é o Stefan Araújo, que é instrutor e agente de trânsito do Detran, que vai trazer dicas para quem está em casa, porque a gente sabe que uma cadeirinha dessas 3 aqui, ó, pode salvar vidas. Muito boa tarde para o senhor instrutor. Vamos começar explicando para quem está em casa a diferença de cada uma delas? Boa tarde, Cardinô, boa tarde a todos que nos assistem. Temos o primeiro equipamento, que é chamado de bebê conforto, que é aquele equipamento quando a criança já sai da maternidade. De 0 até 12 meses, a criança tem que ser transportada nesse equipamento, que é um equipamento que tem um cinto no próprio equipamento. O equipamento ele vai preso ao carro, pelo próprio cinto do carro. O cinto do carro ele vai prender o equipamento e a criança vai presa no cinto desse equipamento. Esse é o bebê conforto, que ele vai ser instalado sempre contrário ao movimento do veículo. E está provado que salva até 70% de chance de sobreviver em caso de um acidente. O bebê conforto, que é o primeiro equipamento. Quando a criança passa de 1 ano de idade, que vai chegando, ficando maiorzinha, a gente vai passar para o segundo equipamento, que é a cadeirinha propriamente dita. A cadeirinha, ela vai comportar a criança até os 4 anos de idade, que também vai ser afixada no cinto do veículo, a cadeirinha, mas a criança vai ter o cinto do próprio equipamento, que é um cinto semelhante ao cinto de carro de corrida, são 5 pontos. Então ela vai poder fazer com que a criança transite de forma confortável e segura. Quando a criança passa dos 4 anos, mas você observa que ela ainda é pequenininha, você ainda pode deixar na cadeirinha. Qual é o sinal para sair da cadeirinha? Quando a cabecinha dela estiver passando aqui da altura do encosto. Aí você vai ter que mudar de equipamento, que vai para o último equipamento que é obrigatório para o transporte de crianças, que é esse aqui, o assento de elevação. Que nada mais é do que tornar a criança mais alta, para que o próprio assento do veículo possa passar no lugar correto, que seria na clavícula da criança,
né? A partir de até que idade? De 4 até 7 anos e meio, sempre transportando no banco de trás. Ô, Stefano, deixa eu pedir um favor ao senhor. Esse aqui eu acho que é o modo mais interessante, porque ele fica instalado ao contrário do banco. Tem como o senhor instalar para a gente ver, para mostrar para quem está em casa? Esse aí, digamos que... O senhor sabe dizer mais ou menos os valores de cada um? Varia de quanto a quanto? Varia muito de fabricante, né? Um equipamento desse, que é de excelente qualidade, ele vai custar mais de R$300. Vou fazer a volta para cá para poder escutar o senhor melhor, enquanto Sidney mostra a instalação dessa cadeirinha. Vamos ver aqui. Esse aqui fica virado para cá para o banco. Esse aqui, ele tem uma base. Tem uma base que inclusive sai aqui, né? Que deixa... Vai instalar a base do equipamento com o cinto do veículo. Deixa eu entrar para cá porque Sidney mostra melhor e o senhor vai explicando para quem está em casa. Esse é o cinto do próprio veículo que pega na base do bebê conforto. Os carros mais luxuosos, eles têm uma coisa chamada Isofix, que é um equipamento que vem no veículo que ele trava o equipamento de transporte da criança sem a necessidade de você usar o cinto do carro. Mas o equipamento também precisa ter o Isofix, para poder que ele fique bem firme. Instalado no cinto do veículo, aí você vai colocar... Traz o bebê conforto para cá. Conforto para cá. E vai instalar aqui. Aí a criança vai ser transportada aqui. Que tem a facilidade de que, como ele vai ficar, a base já fica fixada, quando você chegar em algum lugar para tirar a criança, basta você destravar e remover. E a base continua fixada no banco. Tem até uma certa facilidade, né? Para que o pai consiga transportar a criança. Então, assim, Cajô, diante dessas dicas que o instrutor trouxe para a gente, é possível salvar várias vidas, inclusive esse acidente que teve lá que a gente estava comentando, né, instrutor? Certamente, se essa criança tivesse bem acondicionada no veículo, um sistema de retenção adequado, ela teria mais de 70% de chance de sobreviver. Felizmente, as pessoas ainda insistem em burlar a fiscalização, arriscando o que ele tem de mais precioso, que é a vida do seu próprio filho. Não é? Ok, a gente agradece a participação, muito obrigada. Então, papai e mamãe, lembrando, de 0 a 7 anos e 6 meses, 7 anos precisa sim usar uma cadeirinha para o seu filho sair aí seguro com você, viu? A gente volta com você, Casnô. Às vezes, como disse aí o policial, às vezes tem um negócio que parece caro, R$300. Sim, você já comprou o carro já é mais caro. Aí você não vai preservar a vida do seu bem mais precioso, seu filho, sua filha. E outra coisa, na minha família, por exemplo, a gente, bebê conforto, berço, roupa de criança, a gente não se desfaz nunca. A gente sempre ou doa ou a próxima da vez. Por exemplo, eu tenho roupa de criança até com neta. Tá certo? Com as minhas netas. Nasceu neta, as roupas estão aqui, todas elas já lavadinhas, tudo bonitinho. Berço, já foi para o sobrinho. Você está entendendo? O bebê conforto já viajou para a minha família, né? Para uma outra criança que nasceu, tá? Agora minha filha mais nova está usando essa cadeirinha aí. Está usando já essa cadeirinha. Quando ela não precisar mais, a gente vai doar. Você fala, mas eu não tenho família para doar. Chega na igreja sua, a comunidade sua, pega, chama e faz a doação. Faz a doação. Isso aí é o seguinte, criança cresceu, você doa, tá? Deixa eu matar a curiosidade aqui de algumas pessoas que mandaram perguntas para o WhatsApp sobre as cadeirinhas, os assentos para crianças nos carros. A Suelen Braine, vamos tirar essas dúvidas desse pessoal, Suelen. Pois é, Casnô. Inclusive, eu até anotei o nome daqui dos telespectadores, o Claudi. Está perguntando, Stefan, vou apresentar de novo para quem não assistiu a primeira entrada, ele é instrutor e agente de trânsito do Detran, Stefan Araújo, vai contar tudo para a gente. Tem validade essas cadeirinhas, Stefan? O que você deve observar na cadeirinha é que ela é um equipamento certificado primeiramente pelo Inmetro. Tá. E ela vai ter em seu, quando você comprar no manual, vai ter falando de peso, né? Mas só que a legislação brasileira, ela não trata o sistema de retenção falando de peso, fala de idade. Então é aquilo que a gente falou no começo. Quando você observa que a criança, por exemplo, no bebê conforto, que até 1 ano de idade,
né? Teria até 1 ano de idade. Mas você observa que o bebê já é grandão, que a cabecinha dele já está passando e ele está desconfortável no bebê conforto, então você pode mudar para o próximo sistema, né? O que a gente explica é o seguinte: não reaproveite o equipamento. Se você soube que aquele equipamento foi de um parente seu, mas que sofreu um sinistro, não reutilize. É feito capacete. Sofreu sinistro, jogue fora. Agora, não pode reaproveitar. Tem uma dúvida muito grande de crianças no banco da frente. Existe alguma exceção? A partir de quantos anos essa criança pode andar na frente? Se a cadeirinha, que é essa que a gente está aqui, que é até 7 anos e 6 meses, a pessoa pode botar a criança na frente? Como é que é essa questão? O Denatran pensou nisso porque foi uma reclamação generalizada de pessoas que tinham mais filhos. Se a gente observar, a maioria dos veículos nacionais, eles não disponibilizam cinto de 3 pontos para todos os ocupantes do banco traseiro. E o sistema de retenção, ele não consegue se adequar ao cinto de 2 pontos. Pensando nisso, foi criada a deliberação 100, que diz o seguinte: no caso que você precisa de transportar 3 equipamentos, como você não pode colocar os 3 no banco de trás, porque só tem 2 cintos de 3 pontos, você vai escolher aquela criança maior, a de maior estatura, a maiorzinha, e vai transportá-la no banco dianteiro, desde que o traseiro esteja ocupado, com o equipamento de retenção adequado. Uma suposição aqui, não é regra geral. Você tem um bebê, você tem uma criança de até 4 anos, que precisa daqueles 2 equipamentos, e você tem uma maiorzinha de 6 anos. Essa maiorzinha você escolhe para ser transportada no banco da frente, com o equipamento adequado, não é sem o equipamento, que para transitar sem equipamento seria depois dos 7 anos e meio. E no banco dianteiro, a partir dos 10 anos. Então essa deliberação 100 é uma exceção. Os bancos estão ocupados, traseiros. Então, para você dar mais segurança, você transporta essa criança no banco dianteiro com o sistema de retenção adequado, que no caso específico aqui seria o assento de elevação. O Carlos, ele está dizendo no Twitter que ele é motorista de aplicativo. Acho que é uma dúvida boa aí para todo mundo. Ele é motorista de aplicativo e ele diz que sempre cobra dos passageiros o uso da cadeirinha. É de responsabilidade do passageiro ou do motorista nesse caso? A condução dos passageiros é sempre de responsabilidade do motorista, do condutor do veículo. Ele, como de aplicativo, como tem a placa particular, ele só pode transportar crianças com equipamento de retenção. Os táxis foram exceção da resolução. Os veículos placa de aluguel estão dispensados do uso do equipamento de retenção, mas esses aplicativos de transporte que usam o veículo particular, eles têm que se enquadrar nas regras de um veículo normal, particular. Muito obrigada. Então, dúvidas esclarecidas, Carlos. Se você for pego aí numa blitz, ou seja, a responsabilidade não é do passageiro, é sua. Então, você tem que andar aí com a cadeirinha dentro do seu veículo. Carlos, a gente volta com você. É interessante, né? Porque eu peguei um aplicativo na França e o carro tinha um banco atrás que ele se transformava numa cadeirinha, virava, se transformava na cadeirinha. E era motorista de aplicativo. É obrigatório, é no mundo todo. Isso aí é para salvar a vida da criança, entendeu? Aí o cidadão, quando eu estava com criança pequena, ele virou, aí transforma numa cadeirinha e eu botei a criança mais nova, tá?